Fala, leitores da Bíblia! Hoje a gente vai continuar a nossa leitura da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler hoje o capítulo 2, um capítulo bastante conhecido, especialmente os 10 primeiros versos. Paulo, depois de introduzir a sua carta, falando sobre as bênçãos espirituais provenientes de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, depois de orar pelos crentes de Éfeso, clamando para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham pleno conhecimento de Deus, para que eles tenham consciência clara do motivo pelo qual eles foram chamados por Deus, tenham consciência da glória da herança que eles têm, e saibam também a respeito do poder, da suprema grandeza do poder de Deus que atua nos crentes. Então, depois de orar sobre isso e de terminar o capítulo 1, falando sobre a posição exaltadíssima de Cristo Jesus, ele então diz o seguinte aqui no capítulo 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Primeira coisa que eu destaco aqui é o fato de que o ser humano é naturalmente morto espiritual. Morto espiritual, não morto físico, óbvio. O ser humano, ele é morto espiritual enquanto Deus não lhe der vida. Enquanto Deus não lhe trocar o coração de pedra, o coração endurecido, um coração mortificado por um coração vivo, disposto a crer, confiar e a conhecer a Deus. Então, Paulo está dizendo que Deus nos dá vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele segue dizendo: pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Nos versículos 2 e 3, nós percebemos as três fontes de tentação para nós. Em primeiro lugar, ele coloca aqui o mundo. O mundo caído em pecado nos leva a cometer pecados por sua influência. Mas também o próprio diabo que atua no mundo, que acaba também influenciando as nossas vidas. Ele também nos tenta e nos leva muitas vezes a pecar contra Deus. E ainda, no versículo 3, a nossa própria carne. Uma força interior, uma dinâmica essencial dentro da gente que nos leva a pecar e desagradar a Deus. Então, a morte, ou melhor assim, a morte espiritual, ela nos leva a pecar contra Deus, né? Nós somos influenciados pelo mundo, por Satanás e pela carne. Portanto, quando nós recebemos vida da parte de Deus, nós somos também habilitados a lutar contra o sistema que a nossa cultura, que este mundo caído nos leva a viver. Somos habilitados a lutar contra as influências do diabo nas nossas vidas, e somos também habilitados a lutar contra a nossa própria natureza pecaminosa. E ele segue dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então veja, agora nós vemos o instrumento pelo qual nós recebemos vida, que é a pessoa de Jesus Cristo. Isso já foi apontado também no capítulo 1, no versículo 7, se não me engano, né? Nele nós temos redenção, a remissão dos pecados, enfim.
Então, é por meio de Cristo que nós recebemos a misericórdia de Deus, recebemos o amor de Deus, recebemos vida espiritual. E ele encerra o versículo 5 dizendo: pela graça sois salvos. A salvação é pela graça, ou seja, por uma atitude completamente gratuita da parte de Deus. Ele não requer santidade para nos salvar. Ele não requer obediência para nos salvar. Ele não requer um caráter transformado para nos salvar. Não, ele nos salva para nos santificar, para nos tornar obedientes, para transformar o nosso caráter. A salvação, a graça de Deus, precede os efeitos da salvação. E ele então diz no versículo 6, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aqui nós temos em Cristo uma posição de altíssima honra diante de Deus. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, é como se Paulo estivesse supervalorizando a obra de Cristo. E ele não está sendo exagerado, ele está falando exatamente a realidade. O cristão, ele não pode pensar que tem uma vida medíocre, entregue ao pecado, como eu comentei, se você quiser assistir o vídeo de Romanos 7, né? Uma vida sem ânimo, sem vigor, sem disposição, sem vitória sobre o pecado. Não, o cristão não é esse tipo de pessoa. Muito pelo contrário. O cristão está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a realidade espiritual do cristão. E por que ele fez tudo isso? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema bondade do ser humano? Óbvio que não, né? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Deus nos dá vida por sua misericórdia, por sua graça, nos põe nos lugares celestiais em Cristo. Para quê? Para mostrar ao mundo a suprema riqueza da sua bondade e misericórdia para conosco. É isso, ele quer mostrar na nossa vida o quanto ele é bom, o quanto ele é misericordioso. E é verdade mesmo, todos os cristãos têm essa consciência de que são pecadores, de que não são dignos de nada da parte de Deus. No entanto, eles são perdoados, eles são transformados e Deus revela neles a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. É essa a nossa experiência. Não tem como fazer um não cristão compreender essas coisas, a não ser que Deus abra os olhos, abra o coração para entenderem assim, né? Então não é mérito nenhum do próprio cristão, mas todo o mérito é de Cristo Jesus. Tudo o que nos é conferido por meio de Jesus Cristo. E ele então diz no versículo 8, porque pela graça sois salvos. De novo ele está dizendo o que foi dito no versículo 5. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é um instrumento mediador para que nós recebamos essas coisas da parte de Deus. E isto tudo, a salvação, a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E dom é mais do que um presente, porque um presente você pode receber e simplesmente ignorar, não usar, jogar fora, guardar num cantinho do fundo do seu armário, do seu guarda-roupa. Isso é um presente. Agora, um dom é mais do que isso. O dom de Deus é algo que Ele põe dentro de nós de tal maneira que nós não conseguimos nos desfazer, não conseguimos botar para fora, excluir da nossa vida. É um dom, é infundido em nós, é nos dado gratuitamente de uma forma que não dá para abrir mão mais, é irresistível. A salvação, a fé em Cristo, tudo vem de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, toda essa realização de Deus
essa realização graciosa, misericordiosa, bondosa para conosco, nos dando vida enquanto estávamos mortos, tudo isso desemboca numa prática que glorifica a Deus, porque Ele fez tudo isso para que nós andemos por um caminho de boas obras. E aqui entra então a obediência, a santificação, a vida, um testemunho vivo a respeito do Evangelho. Aqui entra as práticas, as boas obras que os cristãos realizam, não para conseguir salvação, mas justamente porque foram salvos, como consequência da salvação é que eles realizam essas coisas. Então no versículo 11 ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está se dirigindo aqui, obviamente, aos gentios, ou seja, os não israelitas, que não tinham Cristo, não tinham salvação, não estavam nem um pouco conectados ao povo de Israel, né? Não tinham esperança, estavam sem Deus no mundo. Essa era a realidade do povo gentil. Mas, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Gentios e judeus. Deus juntou esses dois e fez um só povo, que é a igreja. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, gentios e judeus, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Está aqui um texto maravilhoso para nós usarmos para aconselhar pessoas que estão tendo conflitos de relacionamento. Porque nós vemos aqui que em Cristo, as paredes que nos separam, elas são quebradas. E nós somos unidos, reconciliados num só corpo, por meio da cruz de Cristo. Então, cristãos não podem viver desta maneira, com inimizade. Muito pelo contrário, deve haver comunhão e consciência dessa união que nós todos temos em Cristo. Seguindo aí, versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Todos se achegam ao Pai pelo mesmo caminho, por meio de Cristo, em um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Os gentios não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Olha que maravilha! Quem não tinha nada a ver com Deus agora é considerado parte da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, a Bíblia, né, o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, fundamento dos profetas, Antigo Testamento, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra principal que dá o ângulo, que dá sustentação para esse grande edifício, no qual todo edifício, que somos nós, pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, nós juntos compomos esse edifício onde Deus habita, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, juntos, nós formamos o santuário do Senhor nessa terra. Por isso que, alguns dias atrás, eu comentei que nós somos como que os braços, os pés do Senhor Jesus nessa terra,
somos também a voz do Senhor Jesus como igreja nessa terra, para podermos chamar as pessoas à comunhão com Deus, acolher essas pessoas, abraçar essas pessoas para a comunhão do povo de Deus. Esse capítulo 2 é, sem dúvida nenhuma, incrível, como o capítulo 1 também, que eu particularmente gosto muito. Aliás, a carta aos Efésios é muito especial, é maravilhosa, ok? Amanhã a gente continua. Se você puder, deixe aí o seu comentário, fala para mim como é que tem sido, se você quiser, participa aí dizendo como que tem sido a sua rotina, se você tem conseguido assistir os vídeos todos os dias direitinho, ou se não, se você tem, às vezes, passado alguns dias sem ler. Eu gostaria de te encorajar, de novo, a ler a Bíblia todos os dias. E não diga que não tem tempo, não diga que não tem tempo, tá? Pelo menos não diga para mim. E não diga para Deus também, porque Ele sabe que se você priorizar a palavra dele, você realmente vai encontrar um tempinho. Nem que seja na hora de ir no banheiro, você vai conseguir um tempinho para você ouvir ou ler as Escrituras e ouvir esses comentários aí que eu estou fazendo. Bom, deixei aqui a minha dica. Deixa aí o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilha também, se você tem grupo de WhatsApp com a família, com amigos, compartilha esses vídeos aí, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.